Zenos era um vagabundo que foi expulso de seu grupo, sem saber que na verdade era um curandeiro de nível S. Agora desempregado, decide recomeçar a vida abrindo uma clínica, mas acaba criando poderosas garotas bestas. No dia em que foi expulso, recebeu uma moeda de ouro de Aston, o líder do grupo, que disse que era seu pagamento pela permanência ineficaz no grupo. Zenos tentava se defender, mas riram dele e avisaram para nunca mencionar que fez parte do grupo, então ele pegou o dinheiro e foi embora. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma jovem elfa chamada Lily estava sendo maltratada por alguns escravocratas. Quando ela reagiu, um dos escravocratas a esfaqueou, fazendo com que seu parceiro chamasse a atenção por arruinar a mercadoria. Enquanto discutiam, Zenos se aproximou e, ao ver a garota moribunda, ofereceu-se para comprá-la com seu pagamento. Depois que pegaram o dinheiro e foram embora, Zenos se aproximou de Lily e a curou em segundos. Isso a surpreendeu, pois achava que estava a caminho do além. Ela ficou impressionada com a facilidade com que ele a curou, mesmo sem um longo encantamento, e enquanto chorava, agradeceu a ele por lhe dar uma segunda chance na vida e se apresentou. Ao perguntar quem ele era, Zenos se apresentou como um curandeiro autodidata sem licença, deixando claro que era um ninguém. Nesse momento, o estômago dela roncou, então ele se ofereceu para comprar roupas novas e algo para comer. Mais tarde, sentaram-se juntos em um restaurante e, enquanto Lily comia feliz, perguntou por que Zenos não estava comendo. Ele disse que era porque não estava com fome. Mas a verdade era que suas finanças estavam mais no vermelho que um ex-tóxico. Curiosa, Lily perguntou o que ele fazia para viver, e Zenos admitiu que tinha sido expulso de seu antigo grupo de aventuras e estava entre empregos. No instante seguinte, um homem lagarto chamado Xandê entrou com o braço machucado. Zenos notou que a lesão dele foi causada por uma arma mágica e começou a tratá-lo imediatamente. Quando terminou, Zenos ficou extasiado e perguntou quem ele era. Então Lily o apresentou como um curandeiro de baixo custo. No entanto, Zenos disse que nunca tinha ouvido falar de um curandeiro tão poderoso. Na empolgação, o grato Zeno pagou a Zenos algumas moedas de ouro e saiu prometendo não esquecê-lo. Isso deixou Zenos momentaneamente atordoado. E quando percebeu que era normal receber pagamento por fazer esse tipo de coisa, declarou que abriria uma clínica de cura. Porém, como não tinha licença, disse que seria uma clínica clandestina. Lily insistiu em ser sua assistente. E quando ele tentou recusar, ela lembrou que ele era seu mestre, então ele concordou em deixá-la se juntar a ele. Depois, foram até a parte abandonada da cidade para procurar um lugar para a clínica e encontraram uma velha casa que ainda estava intacta. Uma Lily assustada avisou Zenos que lugares assim geralmente eram lar de ratos, mas Zenos não se importou. Quando ele entrou na casa, Blood o seguiu de perto e iluminou o lugar com magia de luz. Enquanto olhavam ao redor, uma espectro chamada Carmilla apareceu e tentou atacá-los, mas Zenos a repeleu usando sua magia de cura. Ele se desculpou com Carmilla por entrar de repente em sua casa, mas disse que não podia sair porque era a única propriedade Prime em área e propôs que ela os aceitasse como inquilinos. Claro, Carmilla não estava interessada e convocou mais ratos para expulsá-los, mas Zenos os dispersou facilmente ao mesmo tempo. Percebendo que não poderia derrotá-lo, Carmilla concordou em deixá-los ficar com a condição de que não pudessem subir ao segundo andar. Na manhã seguinte, depois de montarem a clínica, Zendo entrou com sua irmã Zofia, que também tinha um ferimento de bala. Após examinar o ferimento, Zenos informou a Zofia que teria que amputar seu braço e que cobraria 1 milhão para fazê-lo. Zofia disse a Zenos que ele era ousado por cobrar tal valor, pois sabia que ela era Zofia, a Tornado. Ouvindo isso, Zenos percebeu que estava na presença de uma das 3 chefes de favela e líder dos Homens Lagarto, que era mais ou menos um Robin Hood de baixo custo. Zenos explicou que não ia apenas cortar o braço dela, mas também regenerá-lo, o que era um trabalhão e ele não faria de graça. Ele acrescentou que havia jurado nunca trabalhar de graça, mas ela estava tão descrente que dizia ser impossível para qualquer curandeiro regenerar um braço. Vendo a confiança dele, Zofia concordou em deixá-lo fazer seu trabalho. Para começar, ele convocou um escalpo feito de seu mana, que ela também disse nunca ter visto, e enquanto realizava a amputação, também anestesiou a dor com magia de cura. Depois, combinou magia defensiva e múltiplos feitiços de cura para regenerar o braço, desde os ossos até músculos e pele, surpreendendo Zofia, que elogiou ele por ser um curandeiro de classe mundial. Nesse momento, Zenos notou Carmilla de cabeça para baixo no teto e perguntou quem ela era. Zenos explicou que ela era sua colega de casa, e o menino ficou surpreso ao saber que morava com um espectro. Depois, Zofia disse que enviaria seu pessoal para tratamento com Zenos. Dias depois, enquanto Lily e Zenos discutiam a guerra entre os Lizardmen, orcs e lobisomens, a porta foi chutada por lobisomens que entraram como se fossem donos do lugar.
A líder deles, Linga, disse que vinha por causa dele, pois sua cura dos Lizardmen deu a eles uma vantagem na guerra, o que não gostou. Ela imediatamente o atacou com um machado, mas, para sua surpresa, a arma quebrou contra sua barreira defensiva. Zenos então instruiu Lily a esperar no fundo, enquanto ele lidava com os convidados, e, após a saída dela, Linga ordenou que seus homens atacassem Zenos. Como esperado, eles não conseguiram machucá-lo. Quando Linga percebeu que estavam lidando com uma cópia barata do Gojo, mandou seus homens destruírem o lugar. Zenos tentou convencê-los, mas não ouviram até Carmilla aparecer. Querendo xingá-los por mexerem com seu espaço, Zenos pediu calmamente que ela recuasse. Quando Linga viu que Carmilla obedeceu, se ajoelhou e começou a pedir desculpas. Acontece que os lobisomens temiam os espectros. E vendo que ele comandava um, Linga concluiu que ele era alguém com quem não podiam brincar e forçou seus homens a se desculparem também. Alguns dias depois, um orc veio procurar Zenos para que o acompanhasse até Lowood, o líder dos orcs. Zenos concordou em ir com o orc ao descobrir que a condição de Loewa era grave. Quando chegaram, ele ficou surpreso ao vê-la sentada em seu trono. Por outro lado, Loewa estava feliz por finalmente encontrar o famoso médico que os Lizardmen e lobisomens estavam comentando. Ela então perguntou se ele poderia explicar por que não conseguia se mover. Zenos se aproximou para examiná-la, escaneando seu corpo em busca de ferimentos externos. Isso levou a descobrir que ela havia ingerido uma pedra de mana. Lu admitiu que a comeu por engano porque estava com fome. Ele a chamou de idiota por cometer tal erro, mas disse que não havia o que se preocupar, pois sairia quando fosse ao banheiro. Quando começou a se afastar, Lohri chamou sua atenção, dizendo que a pedra logo explodiria em sua barriga porque ela mastigou parte dela. Ela já aceitara seu destino, mas seus homens eram teimosos e não queriam deixar seu lado. Ela queria passar a fortuna para alguém que a usaria bem, e Zenos era o sortudo. Em vez de ficar animado por herdar uma fortuna, Zenos pegou seu escalpo e removeu a pedra em menos de 1 minuto, surpreendendo os outros. Para evitar que explodisse o lugar inteiro, ele segurou a pedra com as mãos, que ele protegeu com magia defensiva. Os orcs ficaram impressionados por ele não estar ferido, mas Zenos desprezou isso como se fosse nada. Ele devolveu a chave da fortuna a Luo, dizendo que a taxa era muito alta para o trabalho que fez. Impressionada com sua humildade, Luo riu e declarou que gostava de Zenos, prometendo que os orcs lhe deviam uma grande dívida. Zenos disse que não precisava de nada deles, mas Lowell não o ouviu e garantiu que enviaria seu pessoal para atuar como segurança de sua clínica. Dias depois, à noite, uma Lily emburrada percebeu que desde que Zenos fez amizade com os chefes, eles têm visitado a clínica com frequência. Zenos concordou, dizendo que era estranho que sempre aparecessem mesmo sem ferimentos, o que surpreendeu Lily, já que era claro que o cara denso ainda não percebera o motivo. Semanas depois, o comandante da divisão dos Cavaleiros Reais convocou Krishna, sua vice-comandante, e a informou sobre os rumores de que a guerra de território nos becos havia acalmado. Krishna achava que isso não era possível, já que a rivalidade entre as 3 facções durava mais do que seu último relacionamento. Mas o comandante não queria desconsiderar os rumores como infundados. Ele se preocupou que, se os rumores se confirmassem, o reino estaria em apuros, já que as brigas entre os demi-humanos distraíam o povo de todos os problemas que o reino enfrentava. Ele não queria nada que fizesse as pessoas questionarem o rei, então ordenou que Krishna investigasse o terceiro que supostamente havia encerrado o conflito. Nesse meio tempo, Sino espirrou, pois estavam falando dele. E quando seu harém não oficial viu isso, assumiram que ele estava resfriado. Linga e Lohri ofereceram-se para aquecê-lo com seus materiais de enredo, fazendo Lily se sentir insegura, pois estava tão sem história quanto uma parede. Então ela saiu correndo para preparar um chá. Zenos então disse às garotas para ficarem quietas para que pudesse concentrar-se em consertar Zofia e Zandi. E quando terminou, os homens lagarto agradeceram. Nesse momento, Lily voltou com o chá e perguntou a Zofia como eles se feriram, já que não estavam mais em guerra com os outros demi-humanos. Zofia explicou que eles se feriram pelos Cavaleiros Reais enquanto faziam seus trabalhos como ladrões. Curioso, Zenos perguntou se os ferimentos por balas também foram causados pelos Cavaleiros, e Zofia confirmou que fora a vice-comandante, apelidada de Rosa de Ferro, quem fez isso com eles. Ao ouvir isso, Carmilla, a sempre amorosa Doomspeller, previu que Krishna se tornaria a mais nova integrante do bando casado de mulheres poderosas de Zenos, mas ele não acreditou nela. Mais tarde naquele dia, Krishna se aventurou pelos becos usando um capuz para coletar informações sobre Zenos, mas o homem-lagarto que ela questionou se recusou a dizer qualquer coisa. Ela tentou forçá-lo a falar, ameaçando-o com sua arma, mas o cara gritou por Zotia e Zendo, então ela fugiu. Enquanto corria, se perguntava como os irmãos tinham se recuperado de seus ferimentos, mas decidiu focar na questão atual por estar perdida.
Sem ter escolha, ela vagou um pouco e acabou na clínica de Zenos, procurando direções de volta para a cidade. No entanto, ao ver Lily, assumiu que Zenos a havia sequestrado e atirou nele com sua arma mágica. Lily imediatamente defendeu Zenos, dizendo que ele a havia salvado. Então Krishna se desculpou com a elfa por ter tirado conclusões precipitadas. Nesse instante, Zenos falou de dentro da nuvem de pó de fada, chocando-a. Então ela perguntou como ele havia conseguido superar os efeitos de sua bala, ao que ele respondeu que usou magia de defesa. Krishna não acreditou nele, já que magia de defesa não era capaz de parar suas armas mágicas. Então ela se aproximou para examiná-lo. Vendo que ele realmente estava bem, disse que a única explicação era que ele era algum tipo de grande feiticeiro. Mas Zenos garantiu a ela que seu sobrenome não era Potter. Ela então se apresentou e pediu sua cooperação para realizar sua investigação. Ao ouvir seu nome, Zenos e Lily ficaram surpresos. Mas Carmilla, que estava morrendo de vontade de dizer que avisou, estava rindo no canto onde estava escondida. No final, Zenos levantou uma bandeira para avisar a todos que ficassem longe da clínica, e então se sentou para conversar com Krishna enquanto ela explicava os detalhes de sua investigação. Ela disse que estava nos becos para encontrar e responsabilizar o mediador que pôs fim à rivalidade entre as facções. Segundo ela, alguém com o poder de unificar os becos poderia representar uma ameaça ao reino. Ao ouvir isso, Lily defendeu o mediador, mas suas palavras fizeram Krishna questionar se ela sabia a identidade do mediador. Loyalty jurou que não sabia. E mesmo que fosse óbvio que ela estava mentindo, Krishna acreditou nela e disse que não esperava que sua investigação fosse um passeio no parque. Zenos então se offered to show her the way back. Mas enquanto caminhavam em direção à porta, ela avistou sua mesa de exames e perguntou por que estava lá. Zenos mentiu e disse que queria jogá-la fora. Então Krishna pediu que ele deixasse ela usar por enquanto. Ela explicou que precisava de uma base de operações durante sua investigação e ofereceu pagar a ele pelo empréstimo. Sem ter escolha, Zenos concordou e eles voltaram a beber mais chá com Lily, que estava com ciúmes da noite stayover. Ela tentou provar a Krishna que ela e Zenos formavam um par, fazendo-o fazer coisas para ela e vice-versa, mas Krishna realmente não se importava, o que a irritou. Como uma última tentativa, ela tentou fazer um movimento sedutor que Carmilla tinha ensinado, mas acabou adormecendo no colo de Zenos e teve que ser levada para a cama. Quando Zenos voltou onde Krishna estava, a vice-comandante perguntou se ele conhecia a identidade dos escravagistas que haviam salvado Lily, e ele disse que não. Ela não ficou animada com a resposta, pois esperava respostas sobre o tráfico no reino. Mudando de assunto, perguntou se um curandeiro poderia regenerar um braço completamente, pois notou que o braço de Sofia estava totalmente curado, mesmo ela tendo saído gravemente ferida. Ela tinha certeza de que o mediador era o responsável por isso e jurou que o prenderia a todo custo. Pelo jeito que falava, Zenos deduziu que ela não gostava das favelas, então perguntou por quê, e ela disse que era porque sua mãe havia morrido lá. A mulher passava seus dias ajudando os pobres, mas um dia foi atacada por alguém que tentou roubar seu anel e morreu. Então Krishna decidiu se tornar uma heroína invisível, fazendo justiça aos criminosos nas favelas para evitar que outra pessoa sofresse o mesmo destino. Sua determinação a ajudou a subir rapidamente de patente, e assim ela se tornou a vice-comandante mais jovem da história dos Cavaleiros Reais. Sua vontade inquebrantável em relação às suas obrigações lhe rendeu o apelido de Rosa de Ferro. Mas alguns a chamavam desse jeito porque seu rosto era como uma máscara de ferro, já que ela tinha dificuldades em sorrir desde o dia em que sua mãe morreu. No dia seguinte, Krishna saiu para realizar sua investigação. Assim, Xenovos baixou a bandeira, enquanto atendia Zofia. Krishna voltou. Assim que as duas mulheres se viram, sacaram suas armas e exigiram saber o que a outra estava fazendo ali. Lily rapidamente interveio, explicando que Zofia havia se perdido e tinha vindo até elas em busca de direções, mas isso não ajudou a diminuir a tensão. Krishna questionou Zofia sobre seu braço e tentou descobrir quem era o mediador, irritando Zofia, mas a garota era inteligente demais para ser manipulada. Ela rapidamente mudou de assunto e disse a Krishna para parar de farejar nas favelas pelo anel de tráfico, porque o verdadeiro mentor era um nobre chamado Calendar. Krishna não acreditou nela. E quando parecia que as coisas iam esquentar, Zenos se colocou entre elas e revelou a Krishna que ele era o mediador que ela procurava. Krishna não acreditou nele e assumiu que ele estava apenas dizendo isso porque se aliou aos demi-humanos, e o mediador, Soti, foi embora. Blood correu para ver para onde ela foi e disse a Zenos que a cavaleira estava indo na direção oposta das favelas, fazendo-o perceber que ela estava indo investigar Calendar. Logo depois, Krishna chegou à propriedade de Calendar e o convenceu a permitir que ela fizesse uma verificação de segurança. Enquanto encerrava, pediu desculpas dizendo que iria ao banheiro,
mas na verdade foi investigar a parte da casa onde notou que muitos guardas estavam posicionados. Para sua surpresa, descobriu uma masmorra subterrânea onde as crianças desaparecidas estavam sendo mantidas. Enquanto tentava convencer as crianças de que as tiraria de lá, Calendar apareceu de repente e a disparou com sua arma. Ele então fez o discurso habitual de vilão, mas antes que pudesse acabar com ela, Zenos e Zofia chegaram. O nobre ficou irritado por eles estarem invadindo sua propriedade e tentou atirar em Zenos, mas sua magia defensiva impediu que se machucasse. Percebendo que estava prestes a ser derrotado, o homem tentou escapar, mas caiu e perdeu a arma, que Zenos pegou e apontou para ele. Imediatamente, Calendar começou a implorar a Zenos que poupasse sua vida, mas seus gritos não foram ouvidos, pois Zenos estava furioso pelo que ele fez às crianças. No instante seguinte, ele disparou contra o homem, mas limitou a força para que apenas suas roupas fossem arrancadas enquanto ele desmaiava de choque. Então ele curou Krishna, cujo braço e lado haviam sido destroçados pelo impacto do tiro de Calendar, e ela finalmente aceitou que ele era o mediador. Eventualmente, com a ajuda do Homem-Lagarto, conseguiram tirar as crianças de lá. E enquanto Zofia e Zenos tentavam sair, Krishna os parou e perguntou a Zenos por que ele a havia salvo. Ele disse que era porque ela ainda lhe devia por ter usado a cama de sua clínica, então ela caiu na risada, e ele apontou que ela não era uma boneca de porcelana sem emoções afinal. Alguns dias depois, enquanto Zenos e Lily caminhavam pelas favelas, passaram por um lugar que fez ele relembrar quando conheceu Aston. O cara pomposo havia vindo procurar alguém para completar sua equipe de aventura, e só se aproximou de Zenos porque ele era o único que não parecia à beira da morte. Com o tempo, Zenos trabalhou duro para ajudar Aston sempre que eles iam a missões. Ele o curou quando se feriu e até deu alguns empurrões para ajudá-lo a lutar melhor. Mas Aston acreditava que tinha feito tudo isso sozinho e decidiu dispensar Zenos. De volta ao presente, o antigo grupo de Zenos foi a uma caverna completar uma missão para um nobre chamado Fennel, porque eles queriam entrar nas grandes ligas. O grupo excessivamente confiante achou que a missão seria moleza. Mas, quando se depararam com as raposas de fogo que deveriam caçar, perceberam que estavam em apuros. Felizmente, conseguiram escapar, embora um deles estivesse gravemente ferido, e Aston culpou seu membro pela falha. Andres respondeu, dizendo que ele também não fez muito. Mas antes que ele pudesse responder, Gael perguntou se as vitórias passadas tinham sido por causa dos Zenos ter curado eles. Astin disse que era impossível, mas concordou que precisavam de um curador na equipe e que voltariam depois de encontrar um. Durante a luta, Andras, o mágico, foi atingido por uma bola de fogo. Então Amon começou a curá-lo e avisou Aston que eles precisavam levá-lo para um lugar seguro. Irritado, Aston ordenou a retirada e, uma vez do lado de fora, agarrou Gil, exigindo saber por que ele falhou em fazer seu trabalho. Mon rapidamente interveio, dizendo que a lesão de Andres não foi causada por incompetência, e explicou que a magia defensiva de Gael foi o que salvou a vida dele. Ainda assim, Aston se recusou a acreditar e exigiu que ela curasse Andres rapidamente para que pudessem voltar à caverna. Uman disse que seu pedido era absurdo. Aston teve que repensar, mas sua teimosia não permitiu que ele aceitasse que cometeu um erro ao demitir Zenos. Perguntou a Amon se alguém poderia ter habilidades de cura avançadas sem a licença, e ela disse que não. Mais tarde, quando voltaram para a cidade, foram informados pelo servo de Fennel que seus serviços não eram mais necessários porque não completaram a missão. Aston implorou desesperadamente ao homem para dar a eles mais uma chance, e ele concordou. Depois que o homem saiu, Gal questionou por que ele fez isso. Aston disse que eles iriam buscar Zenos de volta. Ele ainda se recusou a reconhecer que Zenos os ajudou, mas achou que tê-lo de volta poderia colocá-los no topo novamente. No dia seguinte, foram às favelas para encontrar Zenos, mas como não sabiam onde procurar, foram atrás de Zafia para que ela os ajudasse a encontrar Zenos. Quando Zafia soube que eram os ingratos que expulsaram Zenos, mandou que saíssem. Isso os levou a visitar Lingo, mas o lobo os tratou da mesma forma. Irritados e envergonhados, Aston tentou convencer a si mesmo que não haviam o dispensado por causa de Zenos. Mas foi interrompido por Gil, que avistou Zenos andando com Lily. Imediatamente, foi atrás de Zenos e chamou por ele, dizendo que tinha vindo buscá-lo. Zenos o surpreendeu recusando a proposta. Quando perguntou o porquê, Zenos disse que suas condições de trabalho eram horríveis e que voltaria apenas se começassem a pagar. Aston se recusou a aceitar os termos, e assim que estava dizendo a Zenos que sabia que ele não tinha para onde ir, pessoas começaram a agradecê-lo por seus cuidados. No entanto, Carmela deduziu que a origem dos tremores vinha da direção dos cortiços e saiu para investigar. Para surpresa dela, viu que os cortiços estavam sendo atacados por um golem. Quando ela e Zenos finalmente chegaram, o lugar estava em ruínas e o golem continuava destruindo tudo como um gorila furioso.
As garotas logo se juntaram a eles e disseram a Zenos que muitas pessoas estavam feridas. Ele pediu para reunir todos os feridos num só lugar para que pudesse cuidar deles. Sem que soubessem, um homem encapuzado os observava de longe. Ele era o criador do Golem. Impressionado com a destruição causada, lamentava que o Golem não fosse tão ágil quanto esperava. Mesmo assim, achava que o trabalho seria feito e se perguntava como Zenos reagiria quando quem estivesse perto dele começasse a morrer. Nos cortiços, os 3 chefes com seus aliados não feridos trabalharam juntos para resgatar os presos nos escombros, então juntaram os feridos e os levaram a Zenos, que usou sua magia de cura avançada para salvar todos. Enquanto curava os feridos, Carmela percebeu que Zenos estava chateado e perguntou por quê. Ele disse que trabalhava horas extras sem pagamento e que, em encontrar o responsável pelo ataque, ele estaria face a face. O homem observava tudo e se admirava da capacidade de Zenos de curar tantos ao mesmo tempo. Porém, disse que todo esforço era inútil porque nada mudaria enquanto o Golem não fosse detido. Zenos terminou de cuidar de todos os feridos e, enquanto descansava, Carmila informou que o Golem continuaria destruindo até cumprir sua missão. De repente, Zenos levantou e disse que iria enfrentar o Golem, surpreendendo Carmila, mas Zofia e as outras insistiram em acompanhá-lo. Zenos aceitou e perguntou o que fazer para derrubar o Golem. A aparição respondeu que precisavam destruir a pedra mágica no núcleo. Caso contrário, seriam esforços em vão. Com essa informação, Zenos instruiu as garotas a atacarem o Golem, prometendo apoiá-las com sua magia. Elas partiram para o combate, e enquanto lutavam, Zenos usou sua magia de aprimoramento nelas, tornando-as praticamente indestrutíveis, aproveitando muito. Zenos ficou próximo para garantir a eficácia do reforço e observar o Golem. Ao descobrir o tempo de regeneração, pediu que destruíssem as 2 pernas, o que foi feito. Porém, viram no último momento uma garota escondida no prédio ao lado e entraram em pânico, temendo que ela fosse esmagada. Zenos correu para salvá-la, mas antes que chegasse, o Golem já tinha caído. Surpreendentemente, evitou esmagar a garota com o braço, algo incomum. Carmila comentou isso enquanto Zenos usava magia para analisar o Golem. Ao descobrir algo, perguntou como se cria um Golem com pedra imperfeita. A pergunta chocou Carmila. Zenos confirmou o que ela pensava. Aston estava fundido à pedra mágica, servindo como núcleo do Golem. Aston havia procurado o guia, pedindo ajuda para se vingar de Zenos, e o guia resolveu aproveitar para testar seu experimento. O guia, de longe, observava Zenos e se perguntava o que faria ao descobrir o segredo do Golem. A pedra mágica estava completamente fundida com Aston, e destruí-la significaria acabar com a vida dele. Estava empolgado para ver como tudo se desenrolaria. Nos cortiços, Zenos mandou as garotas recuarem e, após se afastarem, Carmela apareceu ao lado dele, dizendo que voltaria para casa, pois o sol era sua criptonita. Quando ficou sozinho, Zenos tentou conversar com Aston, mas percebeu que não adiantava, pois ele estava consumido pela raiva. Sem escolha, atacou o Golem e abriu o peito, revelando Aston, que cortou com sua lâmina de mana. Vendo isso, o guia ficou desapontado, esperando um desfecho mais dramático, mas, prestes a sair, percebeu que Aston ainda estava vivo. Zenos destruía a pedra mágica e curava Aston ao mesmo tempo, controlando a profundidade dos cortes para não causar danos permanentes. Isso surpreendeu o guia, que pensava que Zenos estaria exausto após curar centenas e ajudar as garotas na luta. Aston logo recuperou a consciência e perguntou por que Zenos tentava salvá-lo. Ele respondeu que precisava dele vivo para delatar o guia. Disse também que era grato por Aston tirá-lo dos cortiços e lhe dar a moeda de ouro usada para salvar Lily, mas o principal motivo era que ele era um curandeiro, e curar era seu talento. Então Zenos deu o golpe final na pedra e salvou Aston da morte. Mais tarde, após o Golem se transformar em areia, Aston admitiu que Zenos era o protagonista e reconheceu suas habilidades. Quando começou a implorar perdão pelo que fizera no passado, Zenos disse para ele erguer a cabeça e rearranjar suas entranhas de um jeito nada agradável. Aston tentou se afastar e se defender, mas Zenos estava decidido a se vingar e o nocauteou com um soco. Quando finalmente acordou, Krishna estava em cima dele, então ele perguntou onde Zenos estava. Ela disse que o curandeiro tinha ido para casa e o prendeu por múltiplos crimes, incluindo nudismo. Como o soco de Zenos foi tão forte que o deixou nu, ela também transmitiu a mensagem de Zenos, que dizia que ele pegou a espada de Aston como pagamento e deixou uma moeda de ouro, que era sua indenização. Ver a moeda fez Aston chorar, pois nunca pensou que Zenos lhe daria uma chance. Enquanto isso, o guia decidiu que era hora de se esconder, e disse que estava ansioso para brincar com Zenos novamente. Dias depois, Krishna passou pela clínica para atualizar Zenos sobre a investigação para encontrar o guia.
ela disse que foram ao lugar onde Aston o conheceu, mas viram que ele já havia abandonado a área. Zofia e os outros, que também apareceram, disseram que também investigaram e descobriram que o guia era uma lobo solitário que começou a visitar a guilda recentemente. Krishna não gostou desse input, então fez um comentário que quase gerou uma briga. Após a intervenção de Zenos, ele observou como era estranho eles conversarem sem se encarar. Krishna respondeu que era a melhor maneira, pois ela nunca se rebaixaria a associar-se com criminosos. Isso quase causou uma briga, então Zenos expulsou os 4. Lely então se aproximou e sugeriu que fossem a uma fonte termal, mas antes que pudesse dizer mais, Zofia voltou e roubou sua ideia. Depois que ela saiu, Linga, Lou e Krishna voltaram uma após a outra sugerindo a mesma coisa, e Zenos quase perdeu a paciência. Quando ficou sozinho com Lily novamente, ele perguntou o que ela tentava dizer, mas a garota respondeu com raiva. Naquela noite, enquanto Zenos relaxava no banho masculino da fonte termal, Zofia entrou e se juntou a ele. Enquanto conversavam, ele percebeu que ela estava mais próxima, e quando apontou isso, ela tentou tomar sua salsicha à força. Justo então, Linga entrou bruscamente e, após repreender Zofia por tentar provar o leite exótico de Zenos antes dela, ela fingiu ficar tonta e tentou cair nos braços de Zenos, mas Zofia se colocou no caminho, enquanto as duas se disputavam, e Lohri, nua, surgiu da água, e começou a fazer poses para seduzir Zenos. Ao ver isso, ele rapidamente desviou o olhar para não deixar seu aparelho ligado. Vamos lá, amigo, mas Linga e Zofia atacaram ela. Krishna entrou e as repreendeu por serem sem vergonha, mas as garotas lhe disseram que ela não era diferente. De enquanto as puxavam para o seu ringue de luta, Zenos gritou para elas saírem. Quando voltaram para o banheiro feminino, passaram por Homem, que comentou que era um grupo estranho e desajustado. Depois que as garotas entraram na água, Lola começou a fazer suas poses de Joy Doe novamente, fazendo Lily, que estava quieta, olhar triste. Ela não gostava de ser a única sem melões no grupo, mas quando percebeu que Oman era sua irmã em Plotlessness, ela se animou e foi para a água. Justo então, Carmilla apareceu e deu-lhe esperança ao dizer que Zenos poderia ser o tipo que não discriminava manchas. Assim que Lily se sentiu melhor, Carmilla pregou uma peça nela, fingindo que estava subindo. Sua pequena travessura chamou a atenção de Aman, que imediatamente tentou exercitá-la. Então ela se dirigiu ao banho masculino, para a irritação de Zenos. Mais tarde, o grupo teve o jantar em seu quarto, mas a teimosa Krishna ainda se recusava a sentar na mesma mesa com as garotas, mesmo quando Zenos a convidou. Após o jantar, Zenos colocou Lily na cama e se juntou a Carmilla para um drink noturno. E enquanto conversavam, ele contou a ela como as garotas transformaram o jantar em um concurso de bebida e desmaiaram. Carmilla riu e aconselhou a aproveitar os momentos animados enquanto durassem, prevendo que ele seria puxado para algo louco logo. Mudando de assunto, Zenos perguntou como ela tinha chegado à fonte termal, e ela apontou para um bastão que Lily trouxe, explicando que estava presa a ele. Mas Carmilla conseguiu evitar a resposta, então ele não insistiu. Na manhã seguinte, uma explosão ocorreu na cozinha, ferindo gravemente o cozinheiro, e mesmo sendo Oman a primeira na cena, ela não conseguiu curá-lo totalmente. Quando Zenos apareceu, ela pediu ajuda para levar o homem ao hospital mais próximo, mas Zenos disse que não havia necessidade disso, e saiu com Lelê. No momento seguinte, o homem se sentou e enquanto sua esposa o abraçava, Oman percebeu que Zenos o havia curado antes de sair. Mais tarde naquele dia, quando voltou ao hospital real, contou a Becker, seu supervisor, o que havia acontecido, e ele ficou intrigado. Ele perguntou se ela se lembrava de algo significativo sobre Zenos, e ela respondeu que ele usava um sobretudo preto. Ao ouvir isso, Becker se levantou e disse que precisavam procurar Zenos, surpreendendo-a porque ele havia dito inicialmente que não havia necessidade disso. Dias depois, Zand apareceu com um Becker quase inconsciente e disse a Zenos que ele desmaiou após cuspir muito sangue. Ele colocou Becker na cama de exame e, após Zenos fazer uma rápida avaliação, soube que ele sofria de uma doença chamada pulmão vermelho. Ele pediu para Lily e Zand se afastarem, pois a doença era altamente contagiosa, mas ficou perplexo sobre como Becker contraiu, já que havia cura. No momento seguinte, Becker se sentou e, ao elogiar Zenos pelo diagnóstico preciso, se apresentou como um curador de elite do Hospital Real. No momento seguinte, o Moon irrompeu e começou a repreender Becker por seu plano ridículo de encontrar Zenos se adoecendo. Becker tentou se defender, mas no instante seguinte, ele tossiu sangue. Ele então puxou um frasco com remédio e tomou um gole. Depois explicou a Zenos que ele havia ingerido uma droga que causaria os mesmos sintomas do pulmão vermelho, mas garantiu que ficaria bem porque tomou o antídoto. Curioso, Zenos perguntou onde ele conseguiu a droga, e Becker revelou que a tinha feito ao tentar encontrar a cura para a doença.
Ele então admitiu que veio procurar Zenos achando que ele era alguém que conhecia, porque ouviu que tinha um sobretudo preto. Zenos explicou que o casaco era de seu mestre. Então Becker perguntou o nome do mestre, e Zenos admitiu que seu mestre nunca lhe contou. Após ouvir isso, Becker convidou Zenos para trabalhar no Hospital Real e ajudá-lo com o caso. Antes que Zenos pudesse responder, os 3 chefes dos favelas entraram e disseram a Becker que não iam deixá-lo levar Zenos. Para tranquilizá-los de que não tinha más intenções, o médico ofereceu fazer o acordo com Zenos de forma oficial e prometeu que, em troca, contaria tudo o que sabia sobre seu mestre. As meninas não queriam que aceitasse o acordo, mas Zenos estava curioso, então aceitou. Quando chegou ao Hospital Real dias depois, Zenos ficou impressionado com a magnitude do lugar enquanto Umen e Becker o guiavam até o escritório de Becker. Ela respondeu que era porque ele estava concorrendo para ser o próximo diretor do hospital. Aparentemente, ele estava mais interessado em avançar na política, priorizando a nobreza em vez do povo comum. Isso fez Zenos dizer que ficaria longe de Goldring, mas Amin disse que ele não podia fazer isso. Ela e Becker acreditavam que o desaparecimento de Effred tinha algo a ver com Goldring, e a única forma de confirmar isso era colocar alguém no círculo íntimo de Goldring, e essa pessoa era Zenos. Oman garantiu que, com sua habilidade, ele seria convidado para o grupo de Goldring em pouco tempo. Oman não ficou nada feliz ao vê-lo, e quando percebeu que Zenos o ignorava, pediu para que ele não envergonhasse Becker e então se afastou. Assim que saiu de perto, Zenos perguntou a Oman quem era, e ela explicou que ele era um curador medíocre que se achava o próximo Doutor Estranho, porque foi escolhido para o grupo de Goldring. Percebendo que não tinha nada com que se preocupar, Zenos foi para a aula, e no caminho, recordou seu passado. Depois que seu mestre lhe deu um tapa na cabeça por tentar ressuscitar um homem morto, ele o acolheu e ensinou a ser um verdadeiro curador. Havia outro aluno chamado Veritra, e seu mestre garantiu que ele fizesse questão de incutir os princípios de ser um curador. De volta ao presente, Zenos estava na aula enquanto uma palestra sobre os mortos-vivos estava acontecendo. O professor disse que espectros eram os seres não mortos mais poderosos e acrescentou que aqueles que podiam falar eram os piores de todos. Isso fez Zenos pensar em Carmilla, mas decidiu ficar em silêncio para não arriscar. Quando o professor perguntou se algum deles já tinha lutado contra mortos-vivos antes, Crescent se levantou e começou a se gabar de que havia matado 30 deles no passado. Ele então tentou fazer Zenos se sentir inferior, perguntando se ele também havia matado um morto-vivo. Zenos respondeu que seu número de mortos-vivos era mais ou menos o mesmo. A única diferença era que ele havia matado todos de uma vez. Essa afirmação chamou a atenção do professor, que começou a conversar com Zenos sobre o Wraith. Crescent não gostou de ter seu brilho roubado por Zenos. Então, na próxima aula, ele se sentou ao lado de Zenos e o alertou para não falar bobagem só porque queria se destacar. Logo, a aula começou e o professor ensinou sobre círculos mágicos antes de pedir um voluntário para vir desenhar seu melhor círculo mágico. É claro que Crescent se ofereceu, pois adorava se mostrar, e depois que o professor elogiou seu trabalho, ele ofereceu Zenos como um cordeiro sacrificial. Zenos não estava familiarizado com círculos mágicos, mas desenhou aquele que seu mestre lhe ensinou anos atrás. Quando Crescent viu, começou a zombar de Zenos, mas se calou quando o professor disse que o círculo estava além de tudo que já viu. Ele disse que o círculo exigiria muita mana para ser ativado, mas Zenos o surpreendeu ao ativá-lo sem dificuldades. Enquanto o homem começava a implorar a Zenos para se juntar ao seu laboratório, Crescent observava cheio de raiva. Mais tarde naquele dia, assim que chegou a Goldran que Zenos era um estudante excepcional, surgiram relatos de avistamentos de mortos-vivos em um cemitério próximo. O homem então ordenou que Zenos fosse incluído no grupo enviado para lidar com os mortos-vivos. À noite, Zenos e Uman se juntaram ao grupo liderado por Crescent no cemitério para o exorcismo dos mortos-vivos. Como esperado, o grupo teve dificuldades até que Zenos interveio, mas Crescent levou o crédito para si. Quando todos começaram a sair do cemitério, Zenos disse a Crescent que o trabalho deles não havia terminado, e no momento seguinte, um rei zumbi emergiu do chão. Os outros alunos chamaram Crescent, pedindo que ele se livrasse da criatura, pois acreditavam que ele era o mais forte entre eles. Crescent ficou em silêncio, mas a garota disse para ele se virar sozinho, já que se achava o todo-poderoso. Sem opções, o garoto assustado se aproximou do morto-vivo e lançou um feitiço de alto nível que mal teve efeito. Então ele tentou fugir. Homem disse a Zenos para não ajudá-lo, dizendo que ele merecia o que estava acontecendo. Mas Zenos sabia que ela não quis dizer isso. No segundo seguinte, o rei zumbi agarrou Crescent e tentou espremê-lo como um limão. Então Zenos interveio. No entanto, em vez de agradecer, o ingrato Crescent questionou por que Zenos havia o ajudado. Isso causou uma discussão entre ele e Amon.
Mas Zenos não interveio porque estava perdido em pensamentos. Ele percebeu que os mortos-vivos estavam ali porque eram atraídos por Carmilla, que era um morto-vivo mais poderoso que eles. Quando Zenos voltou para o dormitório, falou com Carmilla sobre isso, e ela disse que já sabia. Ela perguntou se ele queria expulsá-la para parar a reunião dos mortos-vivos, mas ele disse que não, afirmando que era mais seguro tê-la ao seu lado. Suas palavras chocaram Lily, que tirou isso de contexto e desejou que ele dissesse que também queria ela ao seu lado enquanto estava em suas fantasias. Zenos percebeu que Carmilla ficou quieta e perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que sim, mas logo se despediu, pois não queria que ele visse como estava afetada pelo que ele disse. No dia seguinte, Crescent foi falar com o segundo secretário de Goldring, que o elogiou por vencer os mortos-vivos e o rei zumbi. Crescent aceitou os elogios felizes, mas quando o homem disse que Zenos não havia provado seu valor, ele ficou consumido pela culpa. Para aliviar sua mente, ele confessou que foi Zenos, e não ele quem derrotou a Wraith e o rei zumbi. Depois disso, Becker chamou Zenos e Umen para seu escritório e disse que a facção de Goldring queria convidar Zenos. Ele disse que teria uma entrevista com Goldring e que se o homem o considerasse digno, seria aceito na facção. Zenos não estava muito animado com isso, mas já que estava comprometido com a causa, decidiu ajudar. Um tempo depois, ele se apresentou a Goldring e a seu segundo secretário, respondendo a todas as perguntas antes de ser solicitado a recriar o círculo mágico que fizera na aula. Zenos fez isso facilmente, e depois que Goldring analisou o desenho, confirmou que era um círculo mágico fascinante e o recebeu oficialmente em sua facção. No dia seguinte, Zenos se juntou ao grupo de Goldring enquanto o professor fazia suas rondas diárias. Enquanto andavam, Crescent disse que falaria bem dele porque queria usá-lo para subir na facção. Zenos o elogiou por sua honestidade, e enquanto continuavam, fez perguntas sobre coisas que não entendia. Logo, Zenos percebeu que pararam, então, por curiosidade, foi até a frente para ver o que estava atrasando, mesmo Crescent dizendo para não ir. Ao chegar lá, viu Goldring curando um paciente, extraindo o poder de 3 alunos e ficou ainda mais curioso. Ao voltar para o lado de Crescent, perguntou a ele sobre isso, e Crescent explicou que a especialidade de Goldring era magia de transferência de saúde. Era uma técnica que envolvia transferir a força vital de indivíduos saudáveis para doentes para curá-los. Ferimentos sérios exigiam muitas pessoas, mas uma vez completado o processo, os doadores só ficavam um pouco cansados. Zenos achou tudo interessante e disse que finalmente fazia sentido porque Goldring estava coletando curadores como cartas de Pokémon. Crescent disse que essa não era a única razão e repetiu o que Umen havia dito sobre Goldring, tentando garantir votos para a próxima eleição para o cargo de diretor do hospital. Ele estava convencido de que Goldring venceria e disse que mal podia esperar para se aproveitar do sucesso dele como o inútil que era. Vendo que Crescent estava falador, Zenos perguntou se ele sabia de Fred, e Crescent respondeu que sim. No entanto, disse que nunca gostou do cara. Esperando descobrir mais, Zenos insistiu, e Crescent revelou que Fred desapareceu logo após ser convidado para a festa de jantar que Goldring ocasionalmente organizava para seu círculo interno. Mais tarde, Zenos passou no escritório de Becker e contou o que Crescent disse sobre Afria ser convidada para a festa. Quando tentou sair, Becker lhe disse que precisava fazer de tudo para ser convidado para a festa. Becker então tentou se levantar, mas acidentalmente esbarrou na mesa, fazendo alguns livros e moedas caírem no chão. Em vez de pegá-los, ele perguntou a Zenos qual moeda ele pegaria primeiro se tivesse que pegar do chão. Antes que Zenos pudesse responder, Becker fez uma segunda pergunta, querendo saber se Zenos acreditava que todas as vidas deveriam ser valorizadas igualmente. Mais uma vez, Becker foi interrompido, desta vez por Oman, que entrou para dizer que ele estava atrasado para a reunião. No dia seguinte, Crescent convidou Zenos para acariciar o cachorro de Goldring junto com ele, fazendo Zenos perceber que o garoto era mais ou menos o garoto de recados da facção. Enquanto andavam pelo hospital, encontraram o primeiro secretário de Goldring, um bêbado chamado Bones, e Crescent imediatamente começou a bajulá-lo. Bones nem se deu ao trabalho de tentar ser gentil, e depois de expressar seu desgosto pelo cachorro de Goldring, disse a Crescent que ser um bajulador profissional não o levaria a lugar nenhum na vida. Enquanto começava a se afastar, ele de repente se virou e atirou a garrafa que segurava em Crescent, que não conseguiu pegar. Assustado com o som, Crescent deixou a coleira do cachorro escapar, e o cachorro saiu correndo. Crescent e Zenos correram atrás dele, mas o cachorro era uma estrela da pista e eles não conseguiam alcançá-lo. E no final, foi atropelado por uma carruagem. Imediatamente correram para o lado do cachorro, e mesmo que Crescent usasse a magia de cura para tentar salvar sua vida, isso não foi o suficiente. Então ele começou a entrar em pânico. Sentindo pena dele, Zenos interveio e curou totalmente o cachorro, surpreendendo Cresson,
que não esperava que Zenos tivesse magia de cura de elite. Mais tarde, à noite, quando Zenos voltou ao dormitório, encontrou o homem esperando do lado de fora, e ela insistiu para que fossem a outro lugar conversar. Depois de caminharem um pouco, ela de repente se desculpou, dizendo que se fosse mais capaz, Becker não teria precisado recrutá-lo para descobrir o que tinha acontecido com o Fred. Zenos não achou que deveria se desculpar e lembrou que não estava fazendo o trabalho de graça por curiosidade. Ela perguntou que tipo de pessoa seu mestre tinha sido, e Zenos admitiu que não sabia a melhor forma de descrevê-lo. Ele disse que a única coisa que podia contar era que o homem salvou sua vida, e Oman disse que o mesmo aconteceu com ela e Becker. Ela acreditava que devia sua vida a Becker, pois ele esteve ao seu lado e a orientou quando decidiu se tornar curadora. Curioso, Zenos perguntou como ela conhecia Becker, e ela revelou que ele era seu tio materno. Enquanto continuavam conversando, a mãe admitiu que não achava que sua pesquisa sobre armazenamento de remédios renderia algo, mas Zenos a assegurou que sim. Ele aconselhou que ela contasse com as pessoas ao seu redor para ajuda, porque foi isso que seu professor lhe ensinou, e ela agradeceu por fazê-la sentir-se menos um fracasso. No caminho de volta para o dormitório, foram parados por Cresson, que veio correndo e implorou ajuda a Zenos. Horas antes, Goldran voltou ao escritório depois de ter uma reunião com Fennel. Quando seu segundo secretário perguntou como tinha ido, o professor suspirou. Notando que ele parecia preocupado, o secretário perguntou se algo tinha acontecido na reunião, e Goldran recordou o que aconteceu. Fennel havia pedido que ele examinasse sua filha Charlotte, pois ela desenvolveu uma erupção no rosto, que aumentou durante uma semana. Goldran deduziu que era um caso de algo chamado rosto estranho, que não era letal, mas muitas vezes deixava o rosto deformado. Fennel implorou ao professor para fazer tudo ao seu alcance para curar sua filha. De volta ao escritório de Goldring, ele se disse que o crescimento já havia se enraizado no rosto da menina, então era necessário realizar uma cirurgia para removê-los. Com doadores suficientes e a ajuda da magia de transferência, a pele poderia ser regenerada. Mas Fennel lhe disse que sua filha não concordaria em deixar tantas pessoas verem seu rosto, então isso estava fora de questão. Tentar descobrir a melhor maneira de lidar com a situação estava dando dor de cabeça a Goldran, então ele decidiu fazer uma pausa e ir ver seu cachorro. No caminho, encontrou Bonds, que lhe disse que seu precioso vira-lata tinha sido atropelado por uma carruagem e Goldran perdeu a calma. Ele segurou Bonds pelo colarinho, acreditando que ele era responsável pelo incidente. Mas Bonds disse que não foi ele, e informou que o cuidador do cachorro o tinha cuidado. Acreditando em suas palavras, Goldring soltou Bonds e saiu em busca de seu cachorro, que estava descansando em seu quarto. Para sua surpresa, viu que o cachorro estava completamente curado e não tinha cicatrizes, supondo que havia encontrado uma solução para o problema do rosto estranho. De volta ao dormitório de Zenos, Cresson explicou que Goldran queria que ele curasse a filha de Fennel, pois acreditava que ele foi quem curou seu cachorro. Amon sugeriu que ele contasse a verdade e dissesse a Goldran que foi Zenos quem curou seu cachorro, mas Cresson se negou, pois isso colocaria em risco suas chances na facção. Ele implorou novamente a Zenos para ajudá-lo, chamando-o de irmão mais velho para ganhar mais favor. Mas Zenos disse que não era seu irmão. Nesse momento, Lily trouxe-lhes um chá, e quando Cresson a viu, seu lado bondoso e degenerado ativou. Uma apresentou Lily como irmã de Zenos, e quando a garota entrou na brincadeira, agradeceu a Cresson por cuidar de seu irmão, mesmo que fosse o contrário. Ela então se aproximou de Zenos, e por seu comportamento, Cresson presumiu que a relação deles era do tipo complexo de irmãos. Então ele disse algo. Sua afirmação desagradou Lily, que disse a Zenos que não queria estar perto de alguém como Cresson. No dia seguinte, Zenos foi com Goldring e Cresson para fazer uma visita à filha de Fennel. Quando Fennel os levou ao quarto dela e bateu na porta para avisar que o médico estava ali, ela se recusou a abrir, dizendo que não queria a cirurgia. Goldring tentou convencê-la de que a cirurgia ia correr bem, mas Charlotte ainda se negou a abrir. Vendo isso como uma oportunidade única de conquistar uma esposa rica, Cresson se ofereceu para falar com Charlotte. Infelizmente, ela o destratou assim que descobriu que ele era apenas um assistente. Depois de voltar envergonhado, Goldring sinalizou para Zenos tentar sua sorte e persuadir a garota a desbloquear a porta. Relutantemente, Zenos se aproximou da porta, mas ao contrário dos outros, não tentou amenizar Charlotte e disse a ela que se não removesse o crescimento, acabaria parecendo uma velha. Todos ficaram chocados, e assim que Goldring começou a repreendê-lo por piorar a situação, Charlotte abriu a porta. Ela então os deixou entrar e deixou Goldring explicar o que precisava ser feito. Quando Charlotte percebeu que só havia uma solução, ela declarou que não iria fazer e começou a fazer birra. Mas como nem ele nem Goldring puderam garantir que ela não teria cicatriz, ela saiu furiosa. Goldring imediatamente pediu para Zenos ir falar com ela, então ele foi em busca da princesa mimada.
Ele notou que um dos pássaros estava machucado e perguntou o que tinha acontecido. Ela explicou que o encontrou no jardim no dia anterior. A ferida estava tão grave que o pássaro nunca mais voaria, e comparou isso a si mesma, dizendo que seu rosto desfigurado a impediria de viver plenamente. Em vez de simpatizar, Zenos perguntou se ela queria melhorar, e não parou até que ela se irritasse e dissesse que queria melhorar, mas não queria cicatrizes. No momento seguinte, o pássaro machucado alçou voo, e vendo isso, Zenos disse que ela também poderia se curar completamente se confiasse neles. Após isso, Charlotte concordou em fazer a cirurgia. Ela foi deixada nas mãos de Goldran, Zenos e Cresson por seu pai. Cresson estava com medo de errar, mas Zenos assegurou que ele se sairia bem e prometeu guiá-lo em cada passo. Quando a cirurgia começou, tudo correu bem, mas Cresson parou ao perceber que as raízes estavam entrelaçadas com os nervos. Ele sabia que cortar os nervos desfiguraria Charlotte permanentemente. Então, ele implorou a Goldran para interromper a cirurgia e convencer Charlotte a ir ao hospital. Goldran se recusou e cortou o nervo com a mão de Cresson, já que ele segurava o escalpelo. No momento seguinte, Cresson começou a reclamar alto, chamando a atenção de Fennel. Quando o homem perguntou o que estava errado, ele disse que Cresson havia causado danos irreparáveis a Charlotte. Cansado de ver o homem culpar Cresson, Zenos falou e disse a Fennel que tudo ficaria bem. Então, ele assumiu a cirurgia e deixou Goldran e Cresson impressionados quando terminou. Mais tarde, quando Charlotte acordou, pegou um espelho para confirmar que seu rosto estava normal. Assim que confirmou, derramou algumas lágrimas e perguntou ao pai onde estava o professor. Ele disse que ele tinha voltado ao hospital para se preparar para as eleições. Charlotte então se lembrou de Zenos e perguntou ao pai se ele conhecia o nome dele, e o homem respondeu que não. No entanto, a serpente que estava por ali na hora contou a ela. Enquanto isso, no hospital real, Zenos ajudou Domon a levar os novos medicamentos experimentais de Becker para um depósito. Ainda estavam lá quando Becker veio procurá-los para perguntar como foi a cirurgia. Zenos disse que tinha ido bem, e Becker comentou que tinha certeza de que Goldran logo o convidaria para sua festa. Como se estivesse esperando, Cresson correu para avisar Zenos que eles haviam sido convidados para a festa de jantar de Goldran. Mais tarde naquela noite, Zenos, Lily e Cresson foram à festa no casa de Goldran. Ele mencionou uma explosão em Fennel e disse que graças a ajudar um nobre conseguiu seu lugar como professor no hospital real. Antes que pudesse dizer mais, desmaiou. Então Zenos sugeriu deixá-lo com um criado, já que era óbvio que ele não acordaria tão cedo. Depois, ao voltarem para dentro, tentaram juntar as peças do que Bonds havia dito, mas foram interrompidos pela aparição repentina de Carmilla. Zenos disse a Rafe que estava flertando com a morte ao estar ali, mas ela desconsiderou suas palavras e disse que entendeu o que Bonds disse. Ao mesmo tempo, nas favelas, os 3 chefes invadiram a clínica de Zenos. Enquanto tinham mais uma discussão sem sentido, uma das pessoas de Zofia veio procurar por ela. Ele disse que o Zandi se machucou gravemente enquanto trabalhavam, então ela pediu para ele se preparar, pois iriam encontrar Zenos. De volta à mansão de Goldran, Carmilla deu sua versão do que ela acreditava que aconteceu 13 anos atrás. Ela disse que no dia da explosão, Goldran salvou a vida de Fennel, e por causa disso, o homem o recompensou ajudando-o a se tornar professor. No entanto, como a história foi mantida em segredo, Lily disse que é bem provável que Goldran tenha se apropriado da conquista de outro curador. Ela também mencionou que Effred pode ter se escondido para se proteger do perigo. Carmilla elogiou Lily pela teoria, fazendo a garota se sentir como Sherlock Holmes. Então, ela sugeriu que poderiam abrir uma agência de detetives na clínica. Antes que Zenos pudesse dizer que ela estava delirando, Cresson entrou na sala. Ele disse que queria apresentá-los a algumas pessoas que ele havia feito amizade. Enquanto Lely foi com ele, Zenos ficou para conversar com Carmilla. Ele percebeu que na noite da explosão, Goldran escolheu salvar Fennel à custa da vida das outras pessoas feridas. Carmilla perguntou o que ele queria fazer, e ele respondeu que iria relatar suas descobertas a Becker e deixar que o homem cuidasse de tudo. Ele então agradeceu a Carmilla por ajudá-lo a juntar as peças, mas a clichê logo fez de conta que não queria sua gratidão. Ao sair da sala, Zenos se juntou aos outros convidados na varanda e ficou sabendo que estava acontecendo uma confusão do lado de fora. O causador da confusão era Amin e os demi-humanos que tinham vindo procurar por Zenos. Goldran ordenou que seus homens os expulsassem, mas as garotas agrediram os guardas e forçaram a entrada. Loa então chamou Zenos, dizendo que Zandi estava gravemente ferido e explicou que foi Amon quem disse onde encontrá-lo. Ao ouvir isso, Goldran exigiu saber se Zenos estava realmente associado aos demi-humanos, mas Zenos o ignorou para perguntar sobre a condição de Zandi. Loewe respondeu que ele estava com a respiração fraca, e Zofia se ajoelhou, pedindo desculpas por aparecer de repente, mas disse que a situação era grave demais para esperar o retorno dele.
Zenos disse a ela para não se preocupar e que iria se juntar a eles em breve, chocando todos ali. Goldrin tentou convencê-lo de que estava fazendo a coisa errada ao se associar e ajudar demi-humanos, mas Zenos não se importou. Despedindo-se de Crescent, ele saltou com Lily em seus braços enquanto corriam. Goldrin disse que Zenos era um tolo e prometeu se certificar de que ele nunca mais trabalhasse como curador. Crescent concordou que Zenos era um tolo, mas também reconheceu o fato de que Zenos era a personificação do que um verdadeiro curador deveria ser. Então ele decidiu que queria ser como Zenos e também pulou. Mas antes de correr atrás de Zenos, disse a Goldran que estava se retirando de sua facção. Quando chegou onde Zenos e os outros estavam, Zenos já havia curado Shondai. Cresson ficou desapontado. Amon então começou a provocá-lo sobre o que dissera, e ele ficou envergonhado. No dia seguinte, Zenos relatou suas descobertas a Becker, e ele confirmou que Effred esteve envolvido em um acidente 13 anos atrás. Ele disse que Effred poderia estar planejando se vingar de Goldrin durante sua festa de comemoração, então ele iria para garantir que nada acontecesse. Ele então disse a Zenos que seu trabalho estava concluído e prometeu cumprir sua parte do acordo no dia seguinte. Após isso, Uman e Cresson organizaram uma festa de despedida para Zenos em seu dormitório mais tarde naquele dia. Quando Cresson descobriu a verdade sobre Zenos, estava bêbado e começou a lamentar a futura perda de seu novo amigo. Nesse instante, Zenos notou Carmilla, o encarando com raiva. Então ele perguntou por quê, e ela disse que era porque ele estava acabando com seu vinho. Quando ela se aproximou, Oman entrou em pânico, mas Zenos a tranquilizou que Carmilla era boa. No dia seguinte, Oman foi ao escritório de Becker para pegar a carta que tinha escrito para Zenos, mas encontrou uma foto antiga. Enquanto isso, todas as pessoas na festa de Goldrin, incluindo Goldrin, estavam desacordadas no chão, e ao lado de Goldrin estava Becker. Antes disso, a festa estava rolando numa boa, e enquanto conversava com Fennel, Goldrin foi lembrado do passado. No dia da explosão, ele passou por ali e decidiu salvar Fennel porque achou que ele estava bem. Enquanto curava, Bonds tirou uma foto, então ele foi obrigado a contratá-lo como seu primeiro secretário quando se tornou professor, para evitar que ele contasse seu segredo. De volta ao presente, Fennel se afastou, e Becker se aproximou de Goldrin. Ele o parabenizou pela vitória, e até lhe serviu um pouco de vinho, mesmo que Goldrin o tivesse zombado indiretamente. Goldrin então disse que Zenos tinha sido uma decepção porque escolheu curar seres demi-humanos. Segundo ele, os membros de sua facção não deveriam priorizar a cura dos pobres, pois nem todas as vidas tinham o mesmo valor. Pouco depois, Fennel fez um discurso, e quando tentou relembrar o incidente de 13 anos atrás, Goldrin o interrompeu. Fennel supôs que ele tinha feito isso para ser modesto, então ele terminou seu discurso e pediu a Goldrin que falasse ao povo. Enquanto isso, Oma encontrou a foto daquela noite na gaveta de Becker, e ao olhar de perto, viu um jovem Effred e a noiva de Becker entre as pessoas. De volta ao salão, Goldrin recuperou a consciência, e Becker lhe contou que havia colocado veneno no vinho que todos beberam. Ele explicou que a única razão pela qual Goldrin estava acordado era porque havia dado uma dose menor, mas garantiu que ainda era tão eficaz quanto a dose normal. Goldrin exigiu saber por que Becker havia envenenado todos, e Becker respondeu que estava tentando recriar a cena daquela noite 13 anos atrás. Goldrin ficou chocado e perguntou como Becker havia descoberto seu segredo, ao que Becker respondeu que um Bonds bêbado lhe contou tudo. Ele então acusou Goldrin de tirar vidas inocentes, e Goldrin argumentou que as pessoas teriam morrido mesmo que ele não tivesse interferido. Becker respondeu, dizendo que ele estava errado e revelou que Afrid estava entre os feridos, mas ainda estava vivo. Enquanto Goldrin olhava incrédulo, Becker pediu que ele escolhesse quem ele havia salvo, mas Goldrin exigiu que lhe desse o antídoto. Em resposta, Becker bebeu o restante do vinho e disse que se ele realmente acreditasse que tinha um antídoto, deveria salvá-lo primeiro. Sem escolha, Goldrin se dirigiu ao centro da sala e começou a drenar a força vital de todos na sala para poder se curar e depois curar Fennel. Enquanto Becker o observava, apontou que a força vital de Goldrin era a mais forte da sala. Mas, como ele era um velho egoísta, não queria usá-la para salvar as pessoas. Sem pensar duas vezes, Goldrin respondeu que sua vida valia mais do que a de outros curadores. Ele ainda estava falando sobre seu valor quando Becker de repente cuspiu sangue. E então, no momento seguinte, Zenos, Uman e Cresson correram para a sala. Olhando ao redor, Zenos declarou calmamente que Becker havia envenenado todos, e Uman perguntou por que ele fizera isso. Para responder à sua pergunta, Becker contou como, 13 anos atrás, ele e sua noiva eram curadores novatos. Ele disse que ela sempre estava tão feliz quando falava sobre curar pessoas, mas então recebeu a notícia de que ela havia sido pega em uma explosão e morrido.
Apesar de sua tristeza, ele continuou fazendo as coisas que ela mais amava até que Alfred voltou daquela festa e contou a verdade sobre o que aconteceu. Depois de revelar tudo a ele, Alfred desapareceu sem deixar rastros, então ele trouxe Zenos para ajudá-lo a encontrar provas. Depois de ouvi-lo, um Cresson irritado mandou ele calar a boca e disse que nada do que ele dissesse justificaria prejudicar pessoas inocentes. Zenos conseguiu acalmá-lo antes de se mover para o centro da sala para começar a curar todos. Becker apontou que ele estava desperdiçando sua energia, já que não sabia os componentes do veneno, mas Zenos disse que isso não importava. Isso fez Becker perceber que Zenos pretendia continuar curando todos até que o veneno fizesse efeito, e ele ficou sem palavras. Ullman e Cresson também ajudaram, e quando terminaram, todos estavam de pé novamente. Bem, todos exceto Goldring, que foi deixado sozinho intencionalmente, e nenhum dos curadores quis ajudá-lo porque ouviram tudo o que ele disse sobre eles serem cordeiros sacrificiais. Tendo pena dele, Zenos escreveu uma conta e disse que se ele concordasse em pagar aquele valor, ele o curaria. Inicialmente, Goldring recusou, mas quando percebeu que não tinha outra escolha, mudou de ideia. Justo então, Fennel disse a ele que, uma vez curado, teria uma longa conversa sobre tudo, e o homem ficou com medo. No dia seguinte, Zenos e Oman visitaram Becker no centro de detenção, e ele admitiu que o que colocou no vinho não era veneno. Ele disse que só percebeu que alguém tinha trocado sua mistura depois que bebeu o vinho e cuspiu sangue. Zenos especulou que era um Fred, e Becker concordou, dizendo que ele poderia ter assistido tudo. Isso deixou Oman esperançosa, e ela disse que Becker poderia ser solto em breve, mas ele não queria isso. Ele disse que ainda se sentia culpado, mesmo que alguém tivesse envenenado o vinho. Um pouco depois, Zenos e Omen se levantaram para sair, mas Becker chamou Zenos e perguntou se ele havia descoberto o que descobriu. Zenos confirmou, e analisando os fatos, concluiu que Alfred não poderia ter sobrevivido ao que Goldring fez. Becker então avisou Zenos para ter cuidado, dizendo que algo mais estava errado, e como ele atrapalhou os planos de Alfred, o garoto poderia ser um alvo a seguir. Depois que Zenos saiu, Krishna disse a Becker que estava com ciúmes da visita de Zenos. Becker achou que ele fez isso por Amin. Ele explicou que, por causa da relação com Amin, ela ficou mais afetada, então trazê-la ali para confirmar sua inocência foi a forma de Zenos a tranquilizar. Na noite seguinte, o guia estava em uma sacada, lamentando que Zenos mais uma vez arruinou seu experimento. Quando o vento soprou seu pé, ficou claro que ele estava com medo, e disse que estaria com medo por um tempo. No dia seguinte, Zenos e Lily deixaram o hospital real depois de se despedir de Cresson e Omen, e ao chegarem na clínica, foram recebidos pelos chefes das favelas. Qual será o plano final do guia? Sua verdadeira identidade será revelada, ou ele continuará brincando de gato e rato com Xenos? Bem, isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os outros comentando Rib Xenos.